Os REITs, mais conhecidos como fundos imobiliários, são uma ótima opção para quem busca aí crescimento juntamente com os dividendos, além de se expor a uma grande quantidade de imóveis de diversas possibilidades. Nesse vídeo aqui eu separei 5 REITs brabíssimos, um dos melhores da bolsa americana, que pagam altos dividendos e que tem ótimos fundamentos. Vou citar aqui cada característica que eu estudei deles para vocês também entenderem um pouquinho, né? Não adianta também olhar nas cegas. E seus diferenciais, né? Que eu achei interessante, mostrar o dividendo yield, quanto eles estão pagando. Então acho que é bem legal para ajudar vocês aí. E se você já gosta desse tipo de vídeo aí, não se esqueça de deixar curtida aqui embaixo, compartilhar com seu amigo. Vamos crescer esse canal aí, porque a meta até o final do ano é bater no mínimo 50 mil inscritos, hein? Então eu conto com você. O primeiro REIT que eu vou trazer aqui para vocês, que paga altos dividendos, eu acho bem interessante aí pro estudo, é o Vici Properties, tá? O ticker dela é o VICI. Vici é um REIT do setor de entretenimento. Ele adquire basicamente aí alguns cassinos e dos grandes, tá? Aqueles cassinos chiques, luxuosos. Atualmente eles possuem aí 43 propriedades distribuídas pelos Estados Unidos. Alguns deles aí sendo o Bill Rivage, o Borgata, o Caesars Palace, o Excalibur e vários outros, tá? E como vocês podem observar, todos eles aí bem bonitos, grandiosos, de luxo, como eu falei pra vocês. Aqui a gente pode ver que eles têm 43 propriedades, né? Distribuídas em 15 estados, e que eles têm aproximadamente aí 58 mil quartos de hotéis aí distribuídos. Bastante coisa. Eu fico olhando esses cassinos aqui, olha que interessante, é muito bonita, né? As imagens deles, eu acho incrível isso aqui. E olha que interessante a distribuição geográfica dele, metade dos seus cassinos ali, 45% na verdade, estão somente em Las Vegas, tá? Que a gente sabe que é a cidade dos jogos. E que seus parceiros dos cassinos, existem dois principais aqui, que é o Caesars e o MGM Resorts, tá? Que tomam grande parte aí desse REIT. Esse aqui é um pouquinho do preço de negociação dele desde 2017 na Bolsa de Valores, que trouxe mais de 70% de valorização. Aqui a gente pode ver um pouquinho dos números também, que cresceu bastante a receita e principalmente o FFO, que é o indicador mais importante para você analisar no REIT, que ele pega basicamente o lucro da empresa, soma com depreciação, amortização, porque os imóveis têm muito disso, né? E para positivo, os imóveis tendem a ficar cada vez mais caros quando você compra depois de alguns anos. Então eles consideram isso aqui no FFO, tá? Então tem que estar crescente e o Vici traz isso. E aqui a gente pode observar que o Vici tem um dividendo yield de 4,69% ao ano e nos últimos 12 meses pagou $1,44. Aqui a gente tem uma média dos dividend yields negociados nos anos anteriores. A gente pode ver que realmente fica nessa casa de 4 e pouco, tá? Então não é algo superficial que tá acontecendo somente esse ano. Realmente essa é a média de pagamentos dele, tá? Agora vamos para o nosso segundo REIT brabo aí, que paga vários dividendos em dólar, né? Que é o que a galera gosta. É o Store Capital. O ticker dele é o STOR. Esse é um REIT do setor diversificado que a gente fala. Isso porque ele compra imóveis de diversos tipos de setores e coloca ali para dentro. O seu grande foco é no Single Tenant Operational Real Estate, ou seja, imóveis de um único inquilino. E hoje eles possuem aí mais de 3 mil propriedades imóveis dentro desse REIT, que tem aí mais de 99% da ocupação total. Isso é muito bom porque mostra que menos de 1% está desocupado e está deixando de dar receita para eles atualmente, mostrando de certa forma uma boa gestão. Aqui a gente consegue ver um pouquinho da distribuição dos setores dos imóveis que tem dentro desse store. A gente pode ver que manufacturing é o primeiro aqui e a gente tem outros distribuídos aí bem legal, né? Restaurantes, educação, clubes, entretenimento, várias outras legais aqui. Aqui mostra pra gente também as aquisições que eles fizeram ao longo dos anos, e 2021 foi um dos melhores anos de aquisição aí, na verdade trimestre, tá? Em que eles adquiriram aí mais de 100 propriedades em um único trimestre. Então realmente os caras são bravos. E aqui a gente pode ver um outro breve resumo, né, dos seus principais aí customers, né, que são os seus clientes. Então no máximo ele tem 3% da sua base no único cliente. Isso mostra uma boa diversificação, tá? E aqui as suas top indústrias, né? Em primeiro lugar a gente tem a parte de restaurants, né, full service, e depois vai descendo para os outros aqui. Esse aqui é um pouquinho do gráfico de negociação dele na Bolsa de Valores, né? Bem interessante, 34% durante todo o período. Logicamente que pegou essa grande queda de 2020, 2021, 2022, 23% negativo nesse ano, então por isso que não teve uma grande rentabilidade se você pegar desde o começo do início da bolsa, mas os dividendos aí ajudaram bastante, viu? Se a gente pegar aqui os números da Store, ele vem crescendo receita e também a parte do FFO, né, que é um ponto muito importante, isso traz resultado. E a gente consegue ver aqui que o Store paga 5,79% de dividend yield ao ano em dólar, tá?
e nos últimos meses pagou $1,54 de dividendo. E aqui a gente pode ver um pouquinho do histórico de pagamentos, né? E atualmente a gente está um dos melhores pagamentos de dividend yields que esse REIT já pagou, tá? Ele tem uma média de 4,60 e agora tá 5,80. Agora vamos para o terceiro REIT brabo aqui que paga bons dividendos também. E é bom sempre lembrar de pedir para você deixar a curtida aqui embaixo, compartilhar, porque a gente quer crescer aí, chegar nas nossas metas de crescimento do YouTube. E eu conto muito com você, preciso muito da sua ajuda. E o terceiro REIT brabíssimo aqui é o Medical Properties Trust. O ticker dele é o MPW. Eu gosto bastante desse REIT, tá? Bom, e ele é um REIT do setor de saúde que compra diversos imóveis aí relacionados a hospitais, clínicas médicas e hoje conta aí com mais de 440 propriedades. Aqui vocês podem ver que das suas propriedades, uma parte, 31%, é de hospitais, tá? 20% de clínicas, né, que eles têm ali serviços e também os demais restantes bem distribuídos aí. Eles têm até uma parte de serviços de enfermeira, tá? Atrelado ali ao REIT. Faz muito sentido, né? Para levar para suas propriedades. Aqui a gente pode observar que grande parte das propriedades estão nos Estados Unidos, mas que eles têm uma diversificação global, tá? Com uma parte bem relevante na Europa, Austrália e também na América do Sul. Um ponto muito legal que eu gosto desse REIT, por ele ter hospitais, né, imóveis que demandam muito tempo de contrato normalmente, tá? Eles estão aí com boa parte dos contratos para vencer para depois de 2030. Então isso é bem legal, que os contratos são bem de longo prazo aí com os seus imóveis. Na verdade, com os seus locatários. Aqui a gente pode ver um pouquinho do gráfico de valorização do MPW ao longo desses anos. Ele é um REIT bem crescente, né? Se você pegar desde 2016 até o momento 27%, mas se não pegar essa queda, dá quase 100% de valorização, né? Ele chegou a cair bastante esse ano, 33% agora na queda da bolsa como um todo. Aqui a gente tem um pouquinho dos números, né? Também vem crescendo receita, né? É um padrão que eu gosto de trazer aqui para vocês de REIT, né? Tem uma dívida até que ok para ser um REIT de hospital em si e vem com FFO aí crescendo um pouquinho, né? Às vezes dá uma escorregadinha, mas dá uma crescida. Então achei bem interessante esses números aqui. E a gente pode ver que o dividend yield do MPW é de 7,27% ao ano, tá? Em dólar. E pagou nos últimos 12 meses 1,14 cents de dólar. Bom, e esse aqui é um pouquinho do histórico do seu dividend yield. A gente pode ver que suas mínimas aqui foram 4 a 5% de dividend yield, mas que ele já bateu em outros momentos 6, 7%, que é o que a gente tá vendo aqui agora. Agora vamos para o nosso quarto REIT do top 5. E lembrando para vocês que o quinto REIT aqui ele é bem diferenciado, tá? Eu acho que vocês nunca viram nada igual e vai ser bem legal trazer para vocês. Mas vamos pro quarto aqui, que é o nosso Starwood Property Trust. O ticker dele é o STWD. Esse é um REIT do setor de papel, né, que a gente conhece aqui no Brasil, por isso que eu trouxe esse nome, mas eles são mais conhecidos aí por hipotecas, que são basicamente aí financiamentos de imóveis que você compra, né, da parte de cliente. Então você financia, você pega um empréstimo para comprar aquele imóvel, isso é hipoteca e esse REIT cuida disso, tá? Então ele fica responsável até por criar algumas hipotecas, adquirir algumas, né, e até mesmo o principal, gerenciá-las, né, ver os principais pagadores, se está dando certo, etc. Então isso é muito interessante. Acaba não sendo um REIT que tem os imóveis físicos, mas está totalmente atrelado a eles, né, com as hipotecas. Aqui a gente pode observar que das hipotecas que eles possuem dentro, mais de 60% é da parte comercial, tá? Então, seja para prédios comerciais atrelados a isso. E uma pequena parte aqui da residencial e também de infraestrutura. Aqui a gente pode ver outras informações bem legais dos imóveis que estão atrelados a essas hipotecas desse REIT. Então, a gente pode ver que a ocupação desses imóveis está em 98%, que é bem elevado, tá bem legal. São 109 propriedades no total. E aqui a gente consegue ver que tem uma parte da médicos, né? Ou seja, hospitais, que seria a parte medicinal. Você tem a parte também aqui de casas e a comercial, né? Como todo, que engloba a parte medicinal e vários outros, né? Que nem eu acabei de citar. Esse aqui é um pouquinho do gráfico de valorização desse REIT ao longo do tempo. Vocês podem ver que durante muito tempo ele ficou estável, né? Pagando 10% durante 5 anos e tal. Porque o dividend yield dele é muito elevado. É o maior que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Aqui vocês podem ver que na parte fundamento, esse tipo de REIT ele é um pouco diferente. Tem que se olhar diferente, tá? Porque o maior medo aqui é realmente as hipotecas não serem pagas para eles, eles quebram. Então tem que se olhar um indicador chamado PCL, né, que eles chamam de Provision for Credit Losses, ou seja, as provisões de créditos perdidos. E aí basicamente eles comparam isso também com o seu lucro líquido, né, para ver o quanto eles teriam de perdas esses créditos e principalmente frente à sua lucratividade, né, para ver se eles conseguiriam aí de certa forma não morrer endividado. Então a gente consegue ver aí que a média tá bem interessante aqui das suas perdas e provisões, tá bem dentro do que a gente costuma ver de 2%
2% aí no ano. Esse REIT, ele paga 8,98, quase 9% de dividend yield ao ano, tá? E você não perde na cota quase, né? Ela vem meio que se estabilizando, crescendo um pouquinho e ainda te paga bons dividendos. Nos últimos 12 meses ela chegou a pagar quase 2 dólares. E aqui vocês podem observar um pouquinho do histórico, né? Que sempre foi elevado do dividend yield. 8, batendo 9%. Então é um REIT bem interessante para quem gosta de dividend yield bem elevado. Esse setor como todo de hipoteca paga bem, tá? Bem interessante. Agora vamos para o nosso quinto e último REIT aqui que paga bons dividendos, os melhores também da bolsa, é o Iron Mountain, tá? O ticker dele é o IRM e provavelmente você já viu aqui no Brasil em algum lugar, tá? Não é tão fácil de ver, mas Iron Mountain já está presente aqui há um bom tempo lá nos Estados Unidos, em vários outros lugares. E o Iron Mountain em si, ele é um tipo de setor um pouco diferente, tá? Que eu não conhecia tão a fundo, não sabia que existia um negócio elevado somente a isso, tá? E faz muito sentido, que é a parte de armazenamento. Mas quando eu falo armazenamento, vocês talvez imaginem ou galpões, né? Em que tem grandes coisas ali dentro, ou talvez armazenamento de dados, né? Tipo data center. Mas na verdade é uma mistura dos dois, porque eles cresceram fazendo armazenamento de dados físico, tá? Papéis, papelada mesmo. Então, sabe aqueles bancos que tem que guardar dados de 5 anos e não sabe onde guarda? Eles guardam nesses locais aí bem preparados pela própria Iron Mountain, tá? Então, pedi até pro editor tentar colocar pra vocês algumas imagens aí de como são dentro desses lugares, como eles guardam isso, tem toda uma estrutura para não pegar fogo, tem toda uma forma de distribuição para guardar esses papéis, eles não amarelarem também. Então, é um negócio bem diferenciado, porque papel físico, né? Quem usa isso hoje em dia? E vai além de papel, tá? Eles fazem guarda ali de músicas, tá? Então, eles guardam vários CDs, obras de arte, tá? Também são guardadas em alguns das suas propriedades, locadas totalmente atreladas a isso, né, com uma boa disponibilidade, mas já há um tempo já que eles disponibilizam também a digitalização desses documentos como até um serviço, tá? Então eles captam esses documentos nas lojas, vão lá buscar esses documentos para armazenar ali fisicamente, às vezes juridicamente tem que fazer isso, então eles pagam esse REIT para guardar e eles também oferecem os serviços de a gente pode digitalizar isso. Então a Iron Mountain já está construindo o seu próprio data center relacionado, né, para guardar essas informações online, em nuvem. Então já traz um pouco mais de atualidade porque a gente gosta de ver aí, né? Vocês podem observar aqui que da parte da receita deles, 73% ainda está atrelado às gravações, né, que eles guardam ali dentro deles, né? Então você tem, por exemplo, a Sony, por exemplo, que coloca algumas das suas gravações ali, que eles deixam em lugares bem secretos, guardados ali, lá com eles. E isso é bem representativo. A gente tem hoje 10% da receita, por exemplo, da Iron Mountain relacionada a data center, que eu acredito que vai tomar ainda mais proteção para o longo prazo. Então, fica de olho nisso aqui, que pode ser um potencial gigantesco para eles. E só para vocês terem um pouquinho mais de números desse REIT bem interessante, atualmente eles estão em mais de 3 continentes, 6 países e 16 mercados, né? Mais de 19 data centers eles têm ali dentro deles, então é bem interessante. E outro dado é que eles têm mais de 1.300 clientes também junto com eles. Aqui vocês podem observar um pouquinho do gráfico de valorização dele ao longo do tempo na bolsa. Parece ser uma ação bem volátil, né? Tem vários desce e sobe. E você vê que no ano de 2020 para 2021 subiu bastante, né, o REIT. E nesse ano ele só tá caindo menos 4,97. Esse é um REIT que ele vem trazendo crescimento de receita desde o seu início, né? É um REIT bem antigo até por sinal. E ele vem trazendo inovações. O FFO dele também é crescente, tá? E isso mostra também uma representatividade para o crescimento por longo prazo. Aqui a gente pode observar que esse REIT paga 5,07% de dividend yield ao ano. Nos últimos meses pagou 2 dólares e 47 por cota. E aqui a gente pode ver que seu dividend yield histórico já foi na média bem mais elevado do que a gente tá vendo aqui agora, né? A gente tá vendo 5%, mas se você pegar a média é 6, 7%. Então pode ser que ele venha pagar mais um pouquinho aí ao longo dos anos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não esqueça de deixar curtida aqui embaixo e comenta pra mim aqui qual desses REITs você achou mais interessante, né? Qual que você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!